Olá, boa noite, amados, graça e paz. Que a graça do Senhor esteja conosco nesta noite para mais um encontro, mais um programa em que queremos, pela bondade e a misericórdia do Senhor, realizar em seu poder e em seu nome, para a sua honra e para a sua glória. E contamos aqui com a participação, com a presença dos irmãos. Os irmãos já devem ter percebido, mudamos então um pouco de lugar, porque estamos com uma concorrência muito grande lá fora, então não queremos concorrer, queremos fazer da melhor forma para o Senhor e contamos desde já com a sua presença, tá certo? Queremos dar as boas-vindas aos irmãos que já estão conosco, irmão Gustavo, irmão Joaquim, irmã Nayane, esses três tempos estão aí disputando o primeiro lugar. Deus abençoe. Irmã Vera, lá em Fortaleza, que a graça do Senhor também esteja com a irmã Ingrid. Cadê o grande Mateus? Deus abençoe, Ingrid. Uma alegria tê-la aqui conosco, viu, a toda a família. Os irmãos podem nos dar aqui uma resposta acerca do som, um feedback. Enquanto isso, vamos estar louvando ao Senhor, ouvindo o nosso louvor de entrada, Quem Somos Nós? E assim estaremos esperando os irmãos que estão chegando aos poucos e que a graça do Senhor esteja sobre nós a cada momento. Cadê o grande Mateus? Opa, vamos lá, só um momentinho. Alegria tê-la aqui conosco. Ok, pronto. Tirando o som do meu, agora sim. Vamos lá. Quem somos nós? Cada culto um desafio, um novo desafio. O irmão Joaquim está pedindo para o senhor aceitar o pedido do filho dele, Felipe Machado. Certo. Felipe Machado. Agora, irmão Joaquim. Já. Quem somos nós? Boa noite, irmã Astéria, irmão Daniel, Safira, Sócrates, Bernardo, Arthur, Tomazinho, irmã Verônica. Deus abençoe, minha querida irmã. Sueli, alegria tê-la aqui conosco. Deus te abençoe, Sueli. Irmão Aloísio. Como o som tem chegado até vocês? Obrigado, irmã Sueli. Boa noite, Daniel. Deus te abençoe. Irmã Marina. Que alegria, Deus abençoe grandemente. Astéria. Irmã Larissa, Deus abençoe. Rosimeire, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Safira, Deus te abençoe, Safira. Larissa, que maravilha, viu? Gostei mesmo, cada item, carinho muito grande. Quem se aproveitou? Boa noite, Felipe, filho do irmão Joaquim. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Não sei se está na Bélgica ou não lembro outro lugar, mas eu sei que o irmão Joaquim tem na França ou na Bélgica. Irmão Joaquim está em Portugal. Deus abençoe. De qualquer forma, Felipe, sinta-se abraçado pelos brasileiros. Irmã Luísa, seja muito bem-vinda, querida irmã. Hoje tivemos a presença de Dona Edna, Luísa. Patrício, foi uma alegria para nós, viu? Pastor Roque, Madriana, Deus abençoe, que alegria, meus queridos.
Fiéis sejamos ao Senhor, a Jesus. Vive em Portugal. Muito obrigado, irmão Joaquim, pela atualização. Obrigado, Felipe. Como é bom estar na companhia dos irmãos, na presença dos irmãos, mais ainda do nosso Deus. Seja bem-vinda, irmã Kátia, boa noite, que Deus a abençoe. Vamos orar pedindo a direção do nosso Deus. Sua presença já está aqui conosco, aí com os irmãos também, mas vamos pedir a direção do Espírito do Senhor, que em tudo nos capacite, tudo nos mova para que tudo que façamos seja para a honra e glória do nosso Deus, muito mais do que o nosso agrado. Sempre teremos alguma coisa a reclamar, já é próprio da natureza humana, não é verdade? Sempre estaremos achando que melhor seria se fosse assim, se fizesse dessa forma, mas aqui, neste momento, vamos cuidar do nosso coração para nos apresentarmos diante de Deus, pensando naquilo que é melhor segundo o olhar de Deus, segundo o coração de Deus. Muito mais do que o meu, muito mais do que o seu aí. Que nesta noite, irmãos, alcancemos a graça e a honra do Senhor pelo culto vivo, um culto racional, um culto que o nosso Deus é merecedor. Eu convido a Nayane para estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para este momento e que o Senhor esteja nos agraciando em tudo. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela noite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, cultuando, estando junto com o nosso pastor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade que temos aqui para pararmos e dedicarmos esse tempo para cultuar, esse tempo para te agradecer pelas coisas que o Senhor fez, pelos milagres, pela proteção, pela segurança que nós temos na Tua Palavra. Amém, Senhor. Eu te peço pelo pastor que irá administrar a palavra, que ela possa tocar no nosso coração, Senhor. Que com esta palavra possamos ser edificados e termos um bálsamo na nossa alma. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Convido você a estar compartilhando com seus contatos para que outras pessoas possam também ter a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra de Deus, saber como nós cultuamos neste período de pandemia, mostrar que a igreja está com os seus templos fechados, mas a igreja não está fechada, a igreja não está parada. Nós estamos em plena ação diante do poder e da bondade do nosso Deus, então é muito importante que outros também sejam alcançados. Eu aprendi do meu professor de Antigo Testamento, pastor Marcos Wilson, a bênção nunca deve parar só em você. A bênção deve continuar a partir de você. Então que outras pessoas, assim como você será abençoado, outras pessoas também sejam abençoados através da sua atitude, da sua vida, da sua participação. Se você tem uma Smart TV em casa, compartilhe para que outros membros da sua casa, da sua família, ouçam a palavra do Senhor, tenham acesso, principalmente aqueles que não têm um lar completo na fé, então que possam ser alcançados também. Confie, acredite no poder de Deus, tá certo? Vamos estar neste momento louvando ao nosso Deus, e o hino que eu gostaria que os irmãos pudessem estar aí, hino de número 366, 366 do Cantor Cristão. Nós estaremos então entoando. Se você tem o inário, você possa estar aí pegando o inário, 366. E se você tem um smartphone aí, você baixa aí a Bíblia online, que também tem alguns inários presentes. O hino está fixado. E o hino está fixado. A Nayane já colocou aí que o hino está fixado. Muito bem. Boa noite, Thalita. Eu acho que ela não está aqui. Pedir para curtir sempre aqui, que aí é bom que a gente sabe quem está presente. Muito bem, então a participação, coloca aí uma pequena mensagem para que a gente saiba quem está nos acompanhando, tá certo? Curtindo, e assim nós temos o maior prazer de lhe dar uma saudação em nome do Senhor e em nome da nossa igreja também, que está aqui conosco, tá certo? Hino de número 366, que tem como título Firmeza.
esteja se firmando no Senhor. Vamos lá? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Última estrofe. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, queridos? Vamos também entoar o cântico Conheci o Mundo Mal. Um cântico bastante conhecido dos irmãos, tá certo? Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Apenas para lhe situar, nós teremos duas pequenas entradas antes da primeira estrofe, tá certo? E também da segunda estrofe. Nós também teremos duas pequenas entradas. Cante conosco, cante aí na sua casa, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor com a sua voz. Há o ditado que diz: quem canta os seus males, espante, quem louva ao Senhor, grandemente é abençoado. Acredite. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Você já conhece a clareza de Jesus? Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-me meu louvor, eu só nele posso crer.
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Louvado seja Deus. Rubem vai estar orando a Deus, agradecendo pelo culto, agradecendo pelos irmãos, agradecendo por tudo, tá bom? Nesse momento, vamos lá. Momento. Opa! Vamos lá, Rubem. Vamos orar? Deus, Pai, obrigado a te dar dessa noite, dessa paz, da meu avô, da minha avó, da minha mãe, do Lincoln, Dos irmãos, dos irmãos, o culto, do culto, dessa de que eu conheci o mundo mal. que o Senhor a ti Amém. Perdoa os nossos pecado. Se eu fazer a sua verdade, da sua palavra de Deus e do seu da sua vida. em nome de Jesus. Te perdoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que Deus abençoe. Ok? Convido os irmãos a abrirem agora a palavra de Deus, o livro dos livros, conforme o irmão Edson sempre nos lembra quando nós estávamos reunidos. Convido os irmãos a estarem indo para 2 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 9, onde nós estaremos lendo os versos de 1 a 15. Ok? 2 aos Coríntios 9, de 1 a 15. Queremos dar um alô também ao irmão Edson e compartilhar com os irmãos, pedido de oração, a proteção, todos os seus irmãos, os familiares estão com Covid-19. Graças ao Senhor, só não ele e nem a casa do seu pai, que também tem do grupo de risco, tem problemas de saúde. Pedimos que os irmãos estejam orando por ele, pelo livramento, tá certo? Irmã Rutineia, Lucas também o filho, e vamos continuar orando também pelos irmãos, irmão Adson, o pai de nossa irmã Patrícia, que continua ainda hospitalizado, entubado na UTI. Vamos continuar orando, intensificando as nossas orações por todos esses irmãos, o tio Genilma, o seu Mário, os irmãos que são da linha de frente, tanto da área de saúde como da área de segurança, aqueles que precisam ir e vir todos os dias, irmão Gustavo lá na lavanderia hospitalar, irmão Aloísio da mesma forma. Vamos estar orando e não esquecendo estes irmãos, ok? 2 aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 15. Um abraço também para a irmã Giselda, irmão Rubens, o Miguel, grande Miguel, e também a irmã Josélia, que depois estarão acompanhando nosso culto. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus, 2 aos Coríntios, capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor, a vosso respeito neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo,
estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me antecedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual fez que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande efeito, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe e prepare já os nossos corações para logo mais a meditação que nós teremos com o título Guardando sempre a lembrança dos mais pobres. Guardando sempre a lembrança dos mais pobres. E como nós acabamos de ler, a igreja de Corinto se preparou por mais de um ano para o momento, para a oportunidade de ajudar os irmãos pobres da Judéia, o qual o apóstolo Paulo estava então intercedendo, pedindo que ajuda em várias igrejas, tanto da Macedônia como também da Ásia e outras regiões mais, para que participassem então em socorro àqueles santos. Que Deus assim nos use, que Deus assim quebrante o nosso coração e que Deus nos mova segundo a sua vontade. Como nós acabamos de ouvir aqui, né? O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Que Deus esteja abençoando sua vida, meu amado e querido irmão. Vamos entoar mais um cântico. O que estou fazendo se sou cristão? Você que é cristão, o que é que você tem feito da sua vida? O que você tem feito diante dos homens e diante do nosso Deus? Este louvor, quem tocou para nós foi a irmã Rebeca, e tem umas vozinhas pequenininhas, carinhosas que estão no fundo, tá certo? Se você conseguir perceber, não se preocupe, é um fundo harmonioso das crianças. Eu acredito que seja Gabriel que está cantando lá no final, tá bom? Então, que estou fazendo se sou cristão? O que é que você tem feito, meu amado, da sua vida, você que tem sido cristão? O hino conhecido da nossa igreja. Vamos cantar? Convido você a estar conosco. Vamos lá? Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu
perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir. Não sou a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta aos céus. Amém, que Deus abençoe. Rebeca botou aí pra quebrar, viu, a velocidade, mas muito obrigado, Rebeca. Gostei mesmo, que Deus abençoe. Há muito tempo que eu estava querendo cantar e não conseguia. Então, o playback que pudesse, e graças a Deus funcionou muito bem. Só exigiu um pouquinho do pulmão do pastor, mas foi ótimo. E eu quero agradecer, viu, Rebeca, porque você nos ajudou bastante. Muito bem, temos boa noite aqui para alguns irmãos, e eu gostaria de passar então a Thalita, a Nayane, melhor dizendo, e a Enilma, que estarão então dando as boas-vindas. Vamos lá, Enilma. Iranilda, Juliana, Kátia, né? Vamos dar Suzy. Boas-vindas, Deus abençoe. Lindomar, Lindomar, Vera, né? Assis, Pastor Lenilson, Nancy. muito obrigado. Sérgio, irmã de Sueli. Ok, Sérgio de Sueli, Nicola, Deus abençoe, Sérgio de Sueli. Nancy, Cleonice, sua prima. Amém, obrigado. Pastor Eliezer, Moisés Pereira. Amém. Que alegria tê-los aqui, irmã Luciene, do pastor Marcos Gleison. A família aqui, Luiz Janete Menezes, deve ser as meninas, Deus abençoe. É a dona Janete. É Dona Janete? Tia Janete, eu já lhe disse que lhe amo. Deus abençoe, viu? Boa noite, a Anice também. Amém, Anice. Melhorou. Irmão Pablo, irmã Fabrícia, Julinha e Sarinha. Um beijo do pastor bem grande. Mateus. Sui, Deus te abençoe, Suelane. Mateus. Mateus também, grande o Mateus. Deus te abençoe, Mateus, que alegria. Curtindo, que aí a gente tem noção Muito de bem, quem irmã está Maria presente. José, seja muito bem-vindo. Vicente, irmã Márcia, também Luísa, Deus abençoe. Quando você curte, aparece aqui. Felipe Machado, já, Deus abençoe, muito obrigado pela presença. Jô. Delmi, irmão Delmi, Deus te abençoe. Irmã Jô, Lindomar, como já falou. Pastor Lenilson, no Rio Grande do Norte, nosso amigo. Parece a Jô está dizendo aqui, Corrinha do Rio de Janeiro e Assis de São Paulo também estão assistindo. Ah, que bom, obrigado, irmã Jô. Corrinha, Deus te abençoe também. Assis, não é isso? Nancy, sejam bem-vindos. Irmã Gisele, irmão Flávio, Cinti, Marquinhos aí na casa, que Deus abençoe a todos. Vicente, meu querido Vicente, Deus abençoe. Obrigado, Vicente, também pela sua presença. Neste momento eu compartilho com você um louvor e você pode estar saudando uns aos outros, tá certo? E este louvor é muito próprio para hoje à noite, para a mensagem. Deus tem cuidado dos nossos, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado do pastor, né? O dia do pastor hoje. Eu agradeço aos irmãos pela a grata e graciosa lembrança, uma cesta de café maravilhosa aqui que deliciosa. Alguém aproveitou, tá certo? Mais do que o pastor. Mas esse cântico diz: eu cuido de ti, Deus tem cuidado de nós. Edielma entrou. Edielma, minha querida amiga, Deus te abençoe. Dê as boas-vindas a quem está compartilhando do momento conosco, participando. Muito nos alegra a sua presença. Nancy, já coloquei aqui com os amigos do pastor. Quando
Grande Miguel, Deus te abençoe, Miguel. Que alegria te ver por aqui. Parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos. Muitas vezes nós não compreendemos os planos do Mas Senhor. prefiro confiar sem entender. Obedecer, mesmo que não compreendam. Iranilda, Deus te abençoe, querida irmã. Eu creio em ti. Eu Sua presença muito nos alegra. Para nós é uma grande honra, acredite. Querida Elisângela, Deus te abençoe. Um abraço, viu, a toda a família. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que Nunca se esqueça. calma. E que eu sei o tempo certo da vitória me entregar. Esse tempo é necessário para lhe amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu creio. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho pedido dependeu, pois só eu sei. Sinto água na manhã, eu recebo abraço meu, pois na tua vida. Obrigado, pastor Delmi. Deus te abençoe também, querido irmão. Sérgio, Irmã Jo, Deus te abençoe, querida irmã. a Gisele está dizendo que a irmã dela, Sueli Abreu, tem adorado junto a todos nós. Amém. Já dê as boas-vindas, irmã Estou Gisele. vendo, Sueli Abreu. Isso. Irmã Sueli. É uma grande alegria tê-la aqui, Sueli. Duas Sueli. Sueli Nicola e Sueli Abreu. Amém, louvado seja Deus. Mais um louvor também, esse último louvor antes da mensagem, que tem como título Providência. Capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele nos exorta quanto às nossas preocupações. Na verdade, quanto à nossa ansiedade. Ansiedade é pecado, porque é uma preocupação indevida com o amanhã, que não nos pertence. O amanhã pertence ao Senhor. Ele mesmo diz, basta cada dia o seu próprio mal. O máximo que nós podemos fazer é no dia de hoje, você sabe disso. Podemos projetar, planejar, especular, mas quanto ao dia de amanhã, quem é que tem realmente controle, se não só o nosso Deus? Então a nossa ansiedade, a nossa preocupação exacerbada, ela é imprópria, porque ela ofende a soberania de Deus, é pecado. Deus não quer que andemos ansiosos por coisa alguma. Não há um assunto, não há uma área, não há uma necessidade na nossa vida, por maior que seja, por mais urgente que seja. Por exemplo, saúde dos nossos, a nossa própria saúde. Nesses dias de pandemia, como nós temos nos angustiado, nos afligido acerca da saúde, né? Mas quanto ao dia de amanhã, não nos cabe então a não ser confiar no nosso Deus. E ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos
levar, fazer conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graça. Lembrando que o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele, não esqueça, lançando sobre Ele, é um ato de fé, é uma disposição que deve haver na minha e na sua vida, lançando os problemas, lançando as preocupações, lançando a angústia, lançando as necessidades sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. É a máxima, é a verdade que o Senhor estabelece. E este cântico vai falar acerca da providência do Senhor. Quando é o Senhor que supre, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que trabalha por nós. O Senhor Jesus Cristo nos lembrou isso. Eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Então vamos ouvir este louvor e glorificar também ao Senhor com as nossas necessidades e permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Cântico Providência de Deus. Ouça aí e ainda dê as boas-vindas, um abraço carinhoso, uma mensagem de amor. Sim? Irmã Jô do Crato. Irmã Jô, Ceará do Crato. Um beijo a toda a família, um abraço ao irmão Evaristo. Na vida, momentos. Escute bem, momentos difíceis na vida. Parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi a tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre. Lembre da promessa do bom mestre. Descanse que eu cuido de você. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, preço de sangue na cruz. Chegou. Boa noite para seu Fernandinho. Boa Bom noite Fernandinho, irmã Terezinha. E Dona Terezinha manda feliz dia do pastor. Muito obrigado, irmã Terezinha. Que Deus lhe abençoe. E que ela está muito feliz pela ceia que você Sempre recebeu. aberto, sempre aberto. Tô com saudade, Vai, tia. Olho pra ti, tia Terezinha, tô com saudade. com fé e esperança em Deus. Os Boa noite, irmã Jeclai. Boa noite, irmã Maria José. Elisângela do pastor. Jefferson, Deus te Maria abençoe. José. Sim. Irmã Luiz está mandando um abraço pro Rubem. Irmã Sueli está mandando, irmã Luísa. filhos, Deus de poder. Boa noite, irmãos! Deu certo. Elisângela também. Sonho futuro, Elisângela, Dalvani, seja bem-vinda, Dalvani, toda a família. Deus abençoe. sem nem fim. As flores não tecem nem fiam, Deus as veste, mas Deus as veste bem. as aves não plantam. Rubem, tia Luísa tá dando tchau, Rubem. Você tem um valor Tia Sueli também. preço de Assis também está assistindo, pastor. Quem? Assis. Assis, Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Miguel Neto está presente também. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste. Felipe, que alegria, rapaz. Deus te abençoe. Quanto tempo. Ao retornarmos aparece. Mas Deus elas Lindomar. Você tem um valor mais alto. Foi Irmão Joaquim, Rubem. Manda beijo, manda beijo. Senhor amado, descanse no Confie no Senhor amado. Descanse nos pés de Jesus. Senhor amado, descanse nos pés de Jesus.
Amém, meus amados? Que Deus esteja nos abençoando. Vamos agora para o nosso devocional de hoje à noite. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Capítulo 20 de Atos, versos de 1 a 6. Atos 20, de 1 a 6. Esse texto que nós estaremos lendo tem a ver com as cartas de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda carta, como também a carta de Paulo aos Romanos, e mais ainda ao grande chamado que Paulo fez às igrejas para participarem, se unirem em favor dos santos que estavam ali em Jerusalém padecendo de necessidades. Porque eu pensei em trazer esse texto, irmãos, nós estamos com a expectativa de sairmos aí na próxima semana do lockdown, né, dia 15, já agora, amanhã já começa aí uma grande expectativa de sairmos e voltarmos ao trabalho, voltarmos às atividades na igreja. Claro, aguardem a palavra do pastor acerca de quando e como nós estaremos retornando. Procuraremos fazer tudo com a maior segurança e toda a prudência possível, tá certo? Então confie no pastor, continuem confiando no pastor e mais ainda no melhor para o nosso povo. Paulo, quando está aqui no capítulo 20, iniciando a sua terceira viagem missionária, não só na terceira, mas na primeira e na segunda viagem missionária, dentre as preocupações de Paulo, ele também tinha uma preocupação que poucos fazem referência. Paulo sempre tinha em mente os necessitados. Por onde Paulo viajava, por onde ele pregava o evangelho, ele encontrava pessoas necessitadas. Na verdade, você há de lembrar que o capítulo 2 de Atos nos traz uma realidade, que os necessitados da igreja às vezes são maiores, em número maior, do que a capacidade que ela tem de atender. Guarde isso. Os necessitados, às vezes, vêm em número maior do que a capacidade da própria igreja em atendê-los. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, nós vemos isso em Atos capítulo 5, onde ali precisou vender propriedades, bens, para repartir, para que cada um pudesse ter o mínimo necessário, digno para a sua sobrevivência. E este é o cuidado também que o nosso Senhor Jesus Cristo, amados, teve na sua vida e no seu ministério. Jesus não só pregou o Evangelho, Jesus não só curou pessoas enfermas, emocional, espiritualmente e fisicamente. Jesus também alimentou muita gente. Jesus matou a fome de algumas pessoas carentes, de fato, de alimento. E quando nós lemos aqui o capítulo 20, esses versos de 1 a 6, apenas 6 versículos. Mas esses 6 versículos, eles compreendem na cronologia do ministério de Paulo um ano todo em 6 versículos. Olha que curioso, olha que interessante. E Paulo vai demonstrar, então, nesses 6 versículos, o seu cuidado, a sua atenção, o olhar que ele tinha para com os necessitados. Olhar que nós como crentes devemos ter. O olhar que a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode perder. O olhar tão necessário para um momento pós-pandemia, em que já ouvimos os rumores, as notícias, para não dizer más notícias, de que enfrentaremos um período de recessão. Enfrentaremos um período de miséria por parte de alguns, onde a população foi rebaixada, onde os pobres viraram miseráveis, a classe média pobre e assim sucessivamente. Só não chega lá no topo, nos grandes, né? Porque eles são inatingíveis, assim pensam e assim se mostram. Mas vamos ver o que Deus tem a falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Eu peço que você esteja com sinceridade pedindo ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração, pois é necessário que nós tenhamos uma atitude segundo o agir e a vontade do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus:
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos de 1 a 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sóprato, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles, naquele porto onde passamos uma semana. Vamos orar, pedir a direção do nosso Deus para o entendimento e a iluminação sobre o nosso coração e a nossa mente do Espírito Santo? Oremos. Pai maravilhoso, move, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, os nossos corações, o nosso entendimento, quebrantando-nos, ó Pai, para aceitarmos a Tua vontade como boa, agradável e perfeita. Aceitando a Tua palavra como necessária para a nossa vida, como urgente também. Não como uma palavra tardia para o amanhã, mas para o hoje. Suplicamos, ó Deus, o Teu perdão de qualquer falta, qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer sentimento, ó Pai, que tenhamos já produzido em nosso íntimo contra Ti. Pois Tu és um Deus santo, um Deus bendito, um Deus que anseia, tem desejo e intenção de trabalhar com o homem, com o nosso coração. Permita-nos, ó Pai, que assim o Senhor faça a cada um que está também ouvindo a Tua palavra. Perdoa-nos então qualquer falta que nós tenhamos cometido por palavras, pensamentos e atitude. E nos ensina agora por meio da Tua palavra e por meio do Teu Santo Espírito para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, pois é no nome dele que aqui estamos reunidos. Amém. Muito bem, amados, guardando sempre a lembrança dos mais pobres. Você tem guardado no seu coração a lembrança dos mais pobres? Ou você anda esquecido acerca deles? Eu não sei como está a sua condição hoje, meu amado, mas você não pode jamais esquecer a condição dos mais pobres, porque talvez ter sido mais pobre foi o momento da sua vida, o momento da sua experiência. Se não foi a sua experiência, amém por isso. Quero dar glórias a Deus por isso. Mas talvez a experiência dos seus pais, ou talvez a experiência daqueles que virão depois de você. O capítulo 20, ele mostra, logo no versículo 1, as preocupações do apóstolo Paulo. Paulo tinha algumas preocupações, assim como todos nós temos algumas preocupações na vida, algumas aflições, as quais nós devemos lidar e, acima de tudo, fazerem conhecidas diante do nosso Deus. O capítulo 20 aqui, ele pode ser resumido lá para o final dele, versículo 35, ainda no capítulo 20. Vamos lá? Veja o que o apóstolo fala no versículo 35 deste mesmo capítulo, já no finalzinho. Olha só a mente de Paulo, tanto no início como no final, diz: tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então todo o capítulo 20 ele está então centrado na preocupação com os mais pobres, com os mais necessitados. E no versículo 1 do capítulo 20, Paulo apresenta aqui pelo menos 3 preocupações. Diz aqui: cessado o tumulto. Paulo estava em Éfeso. E Paulo então está vivendo aqui um momento difícil, de dificuldade com aqueles irmãos da igreja de Éfeso, diante das perseguições por conta dos judeus,
das acusações que os judeus tinham contra Paulo. Paulo tinha sido um judeu feroz contra a igreja de Cristo, fazia parte do Sinédrio, era dos deles lá e agora não é mais. E esses judeus nunca descansaram, nunca cessaram as perseguições acerca de Paulo, que passou para o outro lado. E a cada cidade que Paulo ia, um grupo de judeus também o seguia para estar maltratando, procurando prendê-lo e até matá-lo. E aqui no capítulo 20, quando Paulo então está em Éfeso, esse mesmo grupo e tumulto também surge. Então a primeira preocupação que Paulo demonstra aqui no versículo 1 é a preocupação com os crentes da igreja de Éfeso. Paulo sempre se preocupava com os irmãos que os hospedava, os irmãos que ele pregava o evangelho, os irmãos que ele então alcançava para Cristo. Ele era como um pai na fé, mas também um pai físico, né, que procura dar toda a proteção aos seus filhos. Mais ainda, o versículo 1 diz: Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo confortado, os despediu e partiu para a Macedônia. Paulo também tinha aqui duas outras preocupações que ele vai apresentar aqui. Ele tinha uma preocupação com os mais necessitados, os pobres, tá certo? Da Judeia, porque a partir do capítulo 20, Paulo vai motivar as igrejas, levantar, exortar os irmãos a fazer uma coleta para que ele pudesse então levar, quando ele chegasse a Jerusalém, pudesse levar então para aqueles irmãos da Judeia. Paulo estava rumo a Jerusalém e ele não queria chegar em Jerusalém sabendo que aqueles irmãos estavam então padecendo necessidade, passando fome, em grande aperto. Ele não queria chegar lá de mãos vazias, de mãos abanando. E Paulo então quer somar, reunir a força dos irmãos, a oferta dos irmãos, para que ele pudesse chegar à igreja de Jerusalém, pudesse chegar na Judéia também levando socorro àqueles que lá estavam. Nós podemos ver isso em Romanos 15, 26, quando ele diz: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então aprove aos irmãos da Macedônia, onde Paulo está aqui, da Macedônia, ele parte para a Macedônia. E ele vai falar com aqueles irmãos da Macedônia. E por onde Paulo vai passar? A igreja de Corinto. Ele vai escrever a igreja de Corinto. Ele vai levantar então uma oferta para aqueles irmãos necessitados ali da Judeia. É mistério, irmãos, nós socorrermos aqueles irmãos mais necessitados. Da nossa família, da nossa igreja, das igrejas co-irmãs, irmãos da fé. É mistério nós socorrermos estes irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2 diz: quanto à coleta aos santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. Paulo nos diz aqui que a oferta ela deve ser voluntária. A oferta que nós fazemos ao Senhor e em favor dos mais necessitados, em favor do reino, deve ser também uma oferta não só voluntária, mas uma oferta generosa, disposta, trabalhada no nosso coração, não sem pensar, não de qualquer modo, mas algo que a gente tenha isso, irmãos, como prática na nossa vida. Sempre lembrar dos mais necessitados. Vamos fazer a nossa feira, vamos pensar naqueles que não têm. Eu quero aqui louvar a nossa igreja, os irmãos, para a honra e glória do Senhor. Nós temos o Ministério Barnabé, o Ministério de Assistência Social, o qual procuramos a participação sempre de todos, ou do maior número possível. Por quê? Porque nós temos pessoas necessitadas na nossa igreja, temos pessoas necessitadas em outras igrejas, nós temos obreiros, temos missionários. E aqui é a palavra de Deus que está dizendo que esta ação deve fazer parte da minha e da sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 10, e nisto dou a minha opinião, Paulo diz, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só
a prática, mas também o querer. Então a igreja de Corinto não só disse, nós queremos participar, mas vamos participar. Convém isto agora, que está pronto para concluí-la, levando o dinheiro. Então Paulo tinha o desejo de, quando chegasse ali a igreja de Corinto, também pudesse recolher daqueles irmãos e rumo a Jerusalém levar. Então o capítulo 20 ele mostra duas preocupações. Paulo tinha preocupação com os irmãos em Éfeso, Paulo tinha preocupação com os mais necessitados da Judéia. Mas a terceira preocupação que Paulo também tinha é com aquela igreja, a igreja de Corinto. Paulo está vivendo no capítulo 20 uma grande angústia. Ele enviou, então, Tito à igreja, ele antecipou a ida de Tito à igreja de Corinto, levando uma carta e também um pedido da oferta. E Paulo não sabia como Tito seria recebido. Paulo não sabia qual era a reação daqueles irmãos. E diante dessa expectativa angustiante, diante de uma animosidade, diante de acusações impróprias, então ele também sofria por conta da possibilidade daqueles irmãos não receberem bem o seu mensageiro, que era Tito, e não receber também aquela ideia, vamos nos unir, vamos juntar as mãos, vamos recolher uma oferta para os nossos irmãos mais necessitados. A Bíblia diz aqui no versículo 1, no final do versículo 1, que partiu para a Macedônia. Então ele sai de Éfeso, ele vai rumo a Macedônia, e versículo 2, atravessado então aquelas terras, sempre, note aí, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, ele então vai para a Grécia. Paulo está em plena viagem. Nós estamos aqui num tour através da vida do apóstolo Paulo. Mas a característica dele, lembrar sempre dos irmãos, daqueles mais necessitados, e também fortalecendo a vida dos discípulos. Quando ele chega na Grécia, diz que ele demorou ali 3 meses. Então, uma pausa, um tempo que Paulo ali passa. E a primeira lição, então, que ele nos dá aqui. Sempre devemos pensar que levantar as ofertas, trazer as ofertas à casa do Senhor, levantar ofertas em favor dos mais necessitados é também uma prática bíblica, é vontade do Senhor para a sua igreja. A igreja é a casa do tesouro. A igreja é onde nós ali dirigimos a nossa atenção para o reino, para as pessoas, para as vidas que são ali também por ela alimentados. Não pense, meu amado, que por conta do que se faz de errado nós devemos deixar de fazer o que é certo. Guarde isso no seu coração. Não pense por quê. Por conta daqueles que fazem de errado, nós vamos deixar de fazer o que é certo. E não vamos fazer. Nós sentimos de Deus uma direção, sentimos de Deus um chamado para cada vez mais intensificar os nossos esforços. Intensificar a participação de cada irmão. Intensificar o amor, intensificar a preocupação, intensificar o socorro através da igreja, porque nós estamos aqui representados como uma família, como um corpo que não pensa só em si, um corpo que não pensa só no eu, mas um corpo que pensa no reino, na glória, no nome e na honra do nosso Senhor. Paulo está nos ensinando que pensar assim é pensar segundo Deus, mas ainda Paulo está nos ensinando, irmãos, que agir assim é agir segundo Deus. Então aqui logo vem indicar um questionamento. Como é que nós podemos admitir, como igreja de Cristo, o não envolvimento? Como é que nós podemos pensar, como nós acabamos de cantar, o que estou fazendo se sou cristão? Há tantos pobres, crianças morrendo, velhos a padecer. Eles não sabem que sobre eles há um outro ser. Mas nós temos Deus sobre nossas vidas. Como é que nós podemos admitir, irmãos, um cristianismo vazio de prática? Como é que nós podemos, irmãos, admitir um cristianismo pobre de atitude? Não podemos pensar desta forma.
Paulo, ele combate qualquer pensamento que seja nesta direção. Os capítulos 8 e 9 de sua carta aos Coríntios vai mostrar isso. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Nós estamos depositando não só uma oferta, mas nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa fé, a nossa generosidade. É o tempo de fortalecimento, irmãos. Nós precisamos encarar este período como necessário para nos fortalecermos. Fortalecer a nossa fé, fortalecer também a ajuda de uns para com outros. Diz aqui que Paulo tinha sempre em mente o reino, sempre em mente as igrejas, sempre em mente pessoas, sempre em mente os necessitados. É tempo de recorrer. Marque aí Atos capítulo 20. Vamos para Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus, quando Paulo e Barnabé foram a Jerusalém por uma viagem específica, e lá eles encontraram Tiago, lá eles encontraram também Pedro. Pedro pediu a Paulo: Paulo, não esqueça dos necessitados no seu ministério. Olha que pedido interessante. O pedido de Pedro, o apóstolo, aquele que foi chamado por Jesus Cristo para liderar a igreja, para estar à frente da pregação do Evangelho, ali em Atos capítulo 2. Posteriormente, Tiago, o irmão de Jesus, foi o líder da igreja de Jerusalém. E quando Paulo e Barnabé vão à igreja de Jerusalém, ele tem um encontro com esses dois apóstolos. E Tiago tem algo muito interessante a nos ensinar. Em sua carta, Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17. Tiago 2, 15 a 17, palavra de Deus para nós também, irmãos. Diz: se um irmão ou uma irmã, é assim que Tiago começa, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o vosso proveito? Assim também a fé, se não tiver obras, ou se só estar morta. Você diz para a pessoa: se aqueça, olhe, procure alimento. E você está fazendo o quê? Qual é a sua atitude sobre este que tem a necessidade, que tem a fome? É apenas de exortá-lo, de dizer: vá atrás da comida, vá atrás do sustento. E a sua participação? Tiago diz para esta pessoa que reconhece a falta, que manda ir atrás, mas que nada faz, diz: a sua fé está morta. Paulo então aprendeu de Tiago, Paulo então ouviu de Pedro que ele deveria cuidar dos necessitados. Nós precisamos, irmãos, como igreja, estarmos atentos a isso. Quem são os nossos necessitados? Quem é necessitado? Quem é o meu próximo? É aquele que menos tem se comparado a mim. Ele já é um necessitado a princípio. Aquele que menos tem se comparado a mim. E sempre será esta lógica que Deus. Aquele que não tem aquilo que eu tenho, aquele que não dispõe daquilo que eu disponho. Este é o meu necessitado. É com ele, é com este próximo, é com o meu irmão que eu devo então ter cuidado. Nós estamos então com um futuro sombrio, um futuro, como eu digo, embaçado. Irmãos perdendo emprego, igrejas com dificuldades de pagarem suas contas, pastores perdendo ministérios, porque suas igrejas não têm então como sustentar. Esse quadro é um quadro muito real, acredite. Nós encontramos irmãos passando necessidade, nós encontramos missionários no campo que dependiam das ofertas das igrejas, das contribuições mensais. É uma cadeia que então precisa da nossa atenção, do nosso empenho. O ministério apostólico, então, aqui nós aprendemos que era um ministério de preocupação com os necessitados, com os aflitos,
e com todos os demais problemas das igrejas ali no primeiro século. A segunda lição que Paulo nos dá aqui é de transparência. Veja o que ele nos diz aqui. Versículo 4. Tem um versículo 3, mas eu quero pular para o 4 e depois vamos para o 3. Acompanharam até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos até Troade. A ideia de Paulo era sair de Éfeso, passar pela Macedônia, e então para a Grécia, e da Grécia então ir a Troade. A ideia era chegar ali a Troade, mas ele vai ser impedido. Mas alguns irmãos estavam acompanhando Paulo. E esses irmãos então se antecipam, e você pode observar que eles vão até Troade. Paulo então, ao invés de seguir até Troade, ele descobre que havia uma conspiração. Você vai encontrar isso aqui, versículo 3. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar à Macedônia. Então, ao invés de ir, Paulo volta para a Macedônia. Deus, então, mostra que ele precisava, então, mudar aqui o caminho. Então, o que é que Paulo nos ensina aqui acerca da transparência? A presença desses irmãos aqui não é por um acaso. A presença desses irmãos aqui é protetiva. É muito interessante, irmãos. Nós fazemos as coisas nem sempre porque somos sem confiança, mas porque precisamos de proteção, de transparência por parte também dos outros. As igrejas da Macedônia, elas foram representadas aqui. Por quem? Por Sópater, Aristarco e Secundo. 3 irmãos. Vinham então da parte das igrejas da Macedônia. As igrejas da Galácia também tinham 2 irmãos, Gaio e Timóteo. E as igrejas da Ásia, mais 2 irmãos também, que estavam acompanhando Paulo, Tíquico e Trófimo. Ou seja, 7 irmãos que estavam ali para defender Paulo. Estavam ali para dar uma proteção. Era aqui uma escolta testemunhal, uma escolta do bom testemunho, da transparência. Então, queridos, por que nós devemos, como igreja, ter muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós recolhemos, para de fato entregar aquilo que recebemos, destinar aquilo que recolhemos? Porque nós devemos fazer as coisas com transparência diante dos irmãos, diante do mundo e diante de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, falando a Timóteo, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Longe de nós sermos acusados como muitas igrejas hoje são, como muitos líderes hoje estão sendo acusados, de trazer a desonra, a dúvida, a suspeita para aquilo que deve ser feito com honra, com transparência e, acima de tudo, com louvor. Ai dos que mancham o nome da igreja de Cristo. Ai dos que estão manchando o nome da igreja de Cristo. Longe de nós, como igreja do Senhor, cairmos em tal desgraça. Ai dos que usam o nome da igreja para enriquecimento ilícito. Hoje em dia é muito comum a igreja ter dono, a igreja de fulano de tal, a igreja de cicrano de tal, a igreja do Senhor. A igreja, se tem um dono, é o Senhor. E aquilo que nós fazemos deve ser em nome do Senhor. E esse Senhor tem transparência, tem dignidade e tem honra pelo qual nós devemos ter muito cuidado. Segundo aos Coríntios 8, 20 e 21, Paulo nos diz que nós devemos ter transparência em todas as nossas ações. Diz o seguinte, segundo aos Coríntios 8, 20 e 21, evitando assim
que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, note isso, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo não tinha só uma preocupação com Deus, como a gente ouve. Deus está me vendo. Sim, e os homens? Os homens também estão lhe vendo. Devemos ter muito cuidado com isso. Paulo aqui não está só preocupado com Deus, ele está também preocupado com as pessoas. E sabe o que ele diz? Eu preciso que vocês mandem pessoas para estarem comigo. E Paulo aqui está viajando com uma grande porção de dinheiro. Não esqueça isso. Por um ano. Paulo está reunindo ofertas. E Paulo aqui está andando com uma considerável porção de dinheiro. No perigo de salteadores, no perigo de perder, no perigo de naufrágio, qualquer coisa poderia acontecer. A presença desses irmãos era necessária, como defesa ao seu nome. Então, evite, e vamos evitar que o Evangelho seja censurado por conta de uma falta de transparência da nossa parte no ajudar. Tenha cuidado, meu amado. Se você vai pedir uma ajuda para alguém, faça ser visto nesta atitude. Não é aquela ideia, o que tua mão direita der, que a tua esquerda não saiba. Isso é quanto à sua oferta pessoal. Mas você, quando levanta uma oferta, você quando pede em nome de alguém, procure seguir o que Paulo está dizendo aqui. É bíblico pedir. É bíblico, então, mover as pessoas, fazer, então, uma campanha. É bíblico, sim, aqui. Aqui nós estamos vendo aqui uma campanha, mas uma campanha com cuidado, uma campanha também com transparência. Segundo aos Coríntios 6,3 diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O ministério da igreja, o ministério de Cristo, o Evangelho, é aqui a ideia. Igreja hoje estão perdendo a sua autoridade por conta de negócios ilícitos, por conta de coisas feias que estão cometendo. Pastores hoje são tidos por ladrões. Essa é o rótulo, né? Todo pastor é ladrão. Eu escuto muito isso. Todo pastor enriquece, todo pastor é rico. Graças a Deus, não vou ser nunca rico. Então, olha só. Longe de nós esse tipo de acusação, longe de nossa igreja esse tipo de coisa. Todo crente é enrolão, todo crente é desonesto. Longe de nós isso, irmãos. Longe de nós sermos rotulados pelo mundo e pelos incrédulos de tal acusação. Longe de nós. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 17. Fazer o bem perante todos os homens. Fazer o que é direito, fazer o que é certo diante de todos os homens. Em último lugar, Paulo vai falar aqui, versículo 3, que ele descobre uma conspiração. Deus revela uma conspiração. Deus, então, queria dirigi-lo até Troade. Você deve lembrar que Atos capítulo 16, um varão aparece em sonho, em visão, e diz, passa então a Macedônia e ajuda-nos. E ele sabe que Deus então abriu uma porta, e quando Deus então está abrindo aquela porta, ele tinha uma preocupação com os irmãos de Corinto. Então Paulo vivia essas lutas na sua vida, no seu ministério. Mas a terceira lição que Paulo nos dá aqui em tudo que devemos fazer, pensando dos mais necessitados, é a questão da perseverança. Versículo 3. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Versículo 5. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Versículo 6. Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Demorou,
mas tudo foi feito na perseverança de como deveria ser. Demorou, mas não faltou. Não faltou o cuidado. Demorou, mas não faltou. Não faltou a transparência. Demorou, mas não faltou. Não faltou a perseverança. Enquanto seus companheiros já estavam lá, Paulo foi impedido, mas ele não deixou de pensar, de se mover e de se dirigir para aquilo que ele então queria. É interessante, irmãos, que quando nós chegamos no capítulo 21, eu convido você a estar indo para o capítulo 21, verso 17 até o verso 20. Capítulo 21, quando Paulo chega então a Jerusalém, e Jerusalém vai ser um lugar onde ele será preso, nós sabemos disso, e a partir dali então encerra, e Paulo vai ser dirigido depois a Roma, então para ser julgado e ser morto. Mas quando Paulo chega, aqueles irmãos que esperavam por ele, esperavam pelaquela oferta, esperavam pela ajuda das igrejas, esperavam pelo socorro do Senhor. É assim que nós devemos entender. Olhe como foi a chegada. Uma chegada de perseverança tem esse sinal. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Essa é a ação daqueles que nos recebem quando nós os socorremos. Essa é a ação que nós percebemos, que nós podemos contar daqueles que não têm e passarão a ter no momento que nós chegarmos para ajudá-los. Diz aqui, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo então tem uma reunião e é onde ele então, nós acreditamos, que é onde então ele apresenta a oferta e ele coloca aqui, diante daqueles irmãos, olha o que nós trouxemos para socorro de todos vocês. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com quem? Com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. O momento então de dizer, está aqui a oferta, está aqui o que nós recolhemos em amor, aqui o que Deus fez através das nossas vidas e através da vida das igrejas, em favor e por amor a vocês. Versículo 19. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, todos são zelosos na lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que hás de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Aqueles irmãos sabiam que Paulo por eles estava sendo recebido com grande alegria, mas Paulo iria também ser recebido por outros, por ciúmes, por acusações, por discórdias, por tudo aquilo que realmente iria trazer um prejuízo à sua vida e ao seu ministério. Mas sabe o que é que Paulo está aqui preocupado, irmãos? Em ter feito tudo diante de Deus, da maneira certa, conforme Deus esperava que ele fizesse. Que Deus assim esteja também nos conduzindo. Que Deus assim esteja nos movendo. Não sabemos o que vai ser amanhã. Não devemos nos preocupar com o que possa acontecer amanhã. Mas o que nós tivermos de fazer hoje, façamos segundo a nossa força. Façamos segundo a direção do nosso Deus. E nunca percamos de vista aquilo que devemos ter, que é o cuidado para com os mais necessitados. Conforme as palavras do próprio Senhor Jesus que diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus abençoe, vamos orar. Pai, habilita as mãos da tua igreja, habilita, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e derramado sobre nós, para que sejamos abundantes no dar, para que sejamos generosos, ó Deus, em dar.
para que olhemos aqueles que menos têm, os mais desfavorecidos. Ó Deus, diante desta pandemia, diante de uma crise econômica, diante, ó Deus, de uma crise social, dá-nos a capacidade de sermos, ó Deus, sensíveis à falta, à dor, à necessidade, a partir da nossa própria igreja, a partir dos irmãos da fé. E que a tua igreja seja potencializada pela tua graça, pelo teu poder, a acudir, a ser bênção, ó Deus, na vida de outros. Nós te pedimos isso e te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus esteja adestrando as nossas mãos, a nossa vida, os nossos bens, para a sua honra e para a sua glória. Tudo que temos recebido do Senhor é para Ele. Lembre-se disso. Vamos ouvir mais um louvor e assim nós vamos estar encerrando o nosso culto nesse momento em que tivemos um tempo gracioso na presença do nosso Deus e queremos assim, desde já, deixar você naquela expectativa. Até quarta-feira nós vamos estar marcando uma live, tá certo? A princípio uma live. E então vamos estar vendo como será para o próximo final de semana, se teremos uma live ou se estaremos então na igreja. Nossa preocupação não é com o amanhã, nossa preocupação é apenas com o hoje, como nós acabamos de colocar diante do nosso Deus. Então, não vamos estar preocupados. O Senhor vai nos conduzir durante esta semana e nós estaremos procurando, na dependência e na direção do Senhor, fazer o melhor diante dos homens e diante também do Senhor, tá certo? Vamos ouvir mais uma música, Grandioso És Tu, e assim nós vamos dando tchau a cada um, as nossas despedidas. Solange, um abraço, Chico, Deus te abençoe. Chico também, Deus te abençoe, querido. Vamos ouvir este louvor e assim dar as nossas, o nosso adeus, né, a cada um. Daniel está dizendo que vai sentir falta. Eita, Daniel, rapaz, é verdade, viu? Mas o Senhor vai nos abençoar de uma outra forma, acredite, tá certo? Márcio Servo também. Márcio lá em Moçambique, meu querido, Deus te abençoe. A graça do Senhor também esteja sobre vocês. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. Igreja do Senador. Sim. Quem é da Igreja do Senador? Senador Pompeu? Eu acho que é. Se for, pastor Zezinho. De lá. De onde? Igreja Batista Senador Guilmard. Ah, não. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Cícera, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Ó. Semana abençoada a todos os irmãos. Romildo, Roberto Romildo, Roberto, Deus te abençoe. Foi um prazer tê-los conosco. Leonice, Líria Inácio, abraço aí, irmã Naninha, irmã Edmilson, Merian, Rutinha, Liliana, Eurian, todos. Valtene, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Fátima, Nicola. Fátima, seja muito bem-vinda, família de irmã Sueli. Wilson, Deus te abençoe, Wilson. Beijo aí em toda a família. Gevanice, Deus te abençoe, querida amiga. Irmão Fábio, graça do Senhor numa semana abençoada. Assis, seja muito bem-vindo a semana abençoada também. Washington, é porque ele não mandou o Facebook. Ai, pastor Washington. Washington, Deus te abençoe, querido. Te amo, isso. IBR, senador, Washington. Ah, é o Washington, certo, agora sim. Irmã Solange está dizendo que uma semana maravilhosa na presença do Senhor. A todos vocês, contem com as nossas orações. Que Deus nos dê dias de livramento. Kátia, sempre nossa. Olha aí, Kátia. Miguel, Deus te abençoe, Miguel, livrando a sua vida, família. Não deixe os caminhos do Senhor nunca.
Seu Fernandinho e Dona Terezinha. Boa noite, Rebequinha, irmão Fernandinho, irmã Terezinha, nós os amamos. Gustavo e família. Gustavo e família. Seu Aloysio, Sueli. Irmã Ieda. Irmã Ieda. Irmã Ieda, Deus te abençoe, querida irmã. Foi muito bom vê-la ontem. Sueli Abreu também. Sueli, muito obrigado. Foi uma grata surpresa tê-la conosco hoje. Pronto. Marisa. Jean-Claude, Marisa. Irmã Flor. Irmã Jô, Marisa, Gevanice, minha amiga aí de escola, do Rogério Frois. Irmã Patrícia, pastor Ali. Deus nos dará dias melhores, eu acredito. Estejamos preparados para cada um deles. Luquinha, Vinícius. Dá tchau, Rubens. Felipe. Miguel. Joaquim, Felipe. Tchau, Babicha. Tchau, Pablo. Joaquim, Felipe, filho de irmão Joaquim, muito obrigado, uma grata satisfação pela conosco. Grandioso és tu. Tchau, vovó Luiz. Ninguém me ouve, Astéria. Ouve, todos estão ouvindo. Amém. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Até porque quem diz isso, fala a verdade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, quando nós damos, participamos do ministério de Cristo. Quando nós retemos, nós perdemos essa grande oportunidade. Irmãos, sempre podemos fazer. Basta pararmos e pedirmos a direção do Senhor e as condições do Senhor. Se houver no seu coração, se existir no seu coração tal desejo, eu não tenho dúvida de que o Senhor há de movê-lo, há de usá-lo, e você será um grande instrumento nas mãos do Senhor. Participe então do que a igreja, a sua igreja, te chama a participar. Os movimentos de ação social que a sua igreja tem, campanha de evangelismo, campanha missionária, todo o envolvimento que a sua igreja fizer, se faça presente, esteja presente. Não perca, não dê desculpa, não deixe de participar daquilo que é honroso aos olhos do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Boa noite. Boa noite, irmã Ileta e nosso pastor próximo Geraldo. pastor Geraldo, meu querido Barão, grande amigo, pastor. Irmã Ileta também. Deus te abençoe. É uma alegria tê-los conosco. Até mais, queridos. A graça do Senhor.